Olá, amigos telespectadores. Shalom Aleichem, paz seja convosco. Este é o programa Or Teshuvah, um programa que fala do retorno às raízes judaicas. Todos aqueles que creem no Messias, no Mashiach, no Messias de Israel, e que estão por diversos caminhos, necessitam fazer a Teshuvah, que é um retorno às suas raízes judaicas. E nós estamos procurando explicar para vocês a razão deste retorno. Nós vamos começar meditando em um versículo que nós já lemos, que se acha no Salmo de número 47, Salmo de número 147, versículo 19, que diz o seguinte: mostra a sua palavra Jacó e os seus estatutos e os seus juízos a Israel. E o texto ainda acrescenta: não fez assim a nenhuma outra nação. E quanto aos seus juízos, nenhuma os conhece. Louvai ao Eterno. Por quê? Até a primeira impressão que dá é que a nação de Israel é uma nação exclusiva, única, e que Deus não tem nenhum interesse nas demais nações. Mas, na verdade, não é bem isso. Pelo que nós temos estudado, no princípio da criação, Deus deu oportunidade para que todas as nações, para que todos os homens pudessem servi-lo. E a gente viu que até que chegasse a Abraão, foram pessoas que serviram a Deus no decorrer desse período, e nunca as nações. Então Deus decide criar a sua própria nação. Deus, a partir de Abraão, estabelece com Abraão um concerto, uma aliança, e promete a Abraão uma descendência, e através dessa descendência, através deste povo, Deus então poderia abençoar a todas as nações da terra. Mas Deus só tomou essa decisão porque as nações não quiseram conhecê-lo. Se entendemos nós que se as nações da terra, desde o princípio da criação, estivessem voltadas para Deus, não haveria necessidade de uma nação sacerdotal, uma nação intermediária para falar do verdadeiro Deus para os demais e para levar esse povo ao Deus verdadeiro. Não seria necessário se todas as nações se interessassem, mas foram elas mesmas quem escolheram, como até hoje. Nós vemos que até os dias de hoje as nações não buscam pelo verdadeiro Deus. Não demonstram um interesse no conhecimento da verdade, no conhecimento da vontade deste soberano Deus que todas as coisas criou. O Salmo diz que ele mostra então a sua palavra a Jacó, ou a Israel. E este texto ele vai conferir com uma passagem da Brit Hadashah, ou do Novo Testamento, assim conhecido, que fala no capítulo 3º da carta de Shaul HaShalir, o apóstolo Paulo, aos Romanos, que diz o seguinte: qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Qual a vantagem do judeu? Muita.
diz o apóstolo. Em toda maneira. Porque, primeiramente, as palavras de Deus lhes foram confiadas. Então Deus se utilizou desta nação, da nação de Israel, do povo de Israel. Confiou a esta nação, e nós vamos ver, eu quero mostrar para vocês aqui alguns textos, quando Deus, mesmo Deus já tendo prometido a Abraão que a sua descendência seria esta nação sacerdotal, mas ali, no monte, aos pés do Monte Sinai, Deus faz Deus tem essa conversa com o povo de Israel, ali no deserto. E ali então vocês vão ver que o porquê Deus confia então as suas palavras, os seus oráculos, os seus ensinamentos, a sua Torá ao povo de Israel. Por quê? Nós vamos ver ali. Então, o texto diz que há muita vantagem no judeu, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. E ele não fez isso com nenhuma outra nação. Ele não conferiu a sua palavra ou confiou a sua palavra a nenhum outro povo, a nenhuma outra nação. No capítulo 9 da mesma carta aos Romanos, Paulo diz o seguinte, versículo 4, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a Torá, ou a lei, ou a instrução, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Mashiach segundo a carne. Então vejam, lá no capítulo 3 está escrito que Deus confiou ao povo de Israel as suas palavras. Agora, nesse capítulo 9, Paulo dá mais detalhes e diz que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos. É muito importante nós entendermos isso. Vocês vão ver no decorrer dos programas por que isso é importante. Dos quais, do povo de Israel, é a adoção de filhos, é a glória, são as alianças feitas com o povo de Israel, e a Torá, a lei, o culto, as promessas e, por fim, Mashiach. Tudo pertence ao povo de Israel. Então vamos agora ver em outras passagens por que naquele momento ali do Sinai, Deus sela, Deus faz ali o casamento com o povo de Israel. Em Êxodo, capítulo 19, nós temos o seguinte. Deus fala no versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Então, há aí uma condição que Deus impõe ao povo. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos da terra. A minha propriedade peculiar no meio de todos os povos da terra.
Então, na sequência, ele diz, no versículo 6, vós me sereis um reino sacerdotal, ou um reino de sacerdotes. Gente, qual é o papel de um sacerdote? O que faz um sacerdote? O que é uma nação sacerdotal? Sacerdote exerce um trabalho de mediador entre alguém. Ele é o intermediário. Então, no caso das Escrituras, sacerdote é aquele que leva o conhecimento ao povo da vontade de Deus e que também traz da parte do povo aquilo que o povo quer e o apresenta a Deus. A gente vê então aí, no caso da nação dos levitas, né, que esse era o papel do povo, dos sacerdotes. Levar a Deus as orações do povo, oferecer ali os sacrifícios em prol, em favor do povo, mas também competia aos sacerdotes ensinar o povo. Então esse é o trabalho de mediador, de intermediário. E entre Deus e as demais nações, Israel é essa nação intermediária. É óbvio que nós cremos na figura de Yeshua como Messias, o Yeshua judeu, obviamente, que cumpriu com os preceitos do Eterno, que cumpriu com a Torá. E por que eu digo que ele cumpriu a Torá? Se nós imaginarmos que Yeshua apareceu numa época terrível para o nosso povo de Israel, a época em que o povo estava em baixa mesmo diante de Deus. Tanto é que quando João Batista, João o Batizador, ele vem falando ao povo, qual era a mensagem de João? Arrependei-vos, produzi frutos dignos de arrependimento. Com quem João estava falando? Com gentios? Não. Até porque, obviamente, que lá em Israel haviam poucos gentios estrangeiros ali. Com quem João, então, estava tratando uma questão do arrependimento? Arrependei-vos, convertei-vos. E alguns ele chama até de raça de víboras. Ele fala que o machado está posto à raiz da árvore e toda árvore que não der bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então, por que João estava se dirigindo assim, com estas palavras, ao seu povo? É o que nós vamos continuar vendo no próximo bloco. Continue conosco.